Boa noite, paz do Senhor. Quero iniciar esse momento fazendo uma oração para que a gente possa estar abrindo os nossos corações para ouvir a palavra que vem do Senhor, que Ele possa nos revelar aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer para nós, a sua verdade, a sua vontade. Querido Senhor, chegamos na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor, clamando, que Tu abra os nossos corações, Senhor. Abra o nosso entendimento, Santo Espírito. Revela a nós, Senhor. Revela a Tua vontade, Senhor. A Tua verdade, ó Senhor. Mostra-nos, Senhor, aquilo que Tu quer revelar a nós, Senhor. As Tuas verdades mais profundas, que possamos acessar, estar firmes, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é santa e pura, ó Senhor. Faça-se presente, Senhor. Clamamos e convidamos, Senhor, que Tu te faça presente, Pai. A casa é Tua, Senhor. Louvado seja Teu santo nome. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, quero falar sobre, hoje, só um resumo, tentar ser o mais breve e objetivo possível sobre um assunto que é um dos pilares da nossa fé e que são as 5 solas. Eu vou começar explicando e falando um pouco sobre isso aí. Tem 5 pontos que a gente pode se apoiar, biblicamente se apoiar, que são pontos que defendem a nossa fé. E vou listando um por um aqui, sem que se tenha uma ordem de importância maior ou menor, tá? Mas é sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. A ideia do primeiro, somente as Escrituras, é que toda a revelação que o Senhor tem para nós é revelado através das Escrituras. E que as Escrituras explicam, a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, partes que a gente não entende, pode não entender muito bem de um livro da Bíblia, outro livro e outras partes, escrito até em outros tempos por outros autores, podem explicar. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. O segundo ponto fala sobre somente a fé, que nós somos salvos pela fé. Eu vou abordar um por um, vou falar mais rapidamente sobre cada um deles agora. Somente a graça, que nós somos salvos unicamente pela graça do Senhor e não devido ao nosso mérito. Nosso mérito não coopera para a nossa salvação, e sim a graça do Senhor que é estendida a nós, que opera em nós, é que nos salva. Somente Cristo, que Jesus é o único intercessor e o único intermediário, e não há salvação fora de Cristo. E a Deus toda a glória, que o Senhor é o Criador de tudo, o Senhor é dono da própria glória. A Ele pertence a glória, que nós glorificamos a Deus porque é devido, mas não é que nós honramos a Deus. Nós queremos honrar porque Ele já é dele essa honra. É um mero testemunho nós honrar a Deus e nós glorificarmos a Deus. Nós devemos fazer isso com toda a nossa força, com todo o empenho, mas essa glória já pertence a Deus. A glória do mundo não é reconhecida pelo Senhor. Mas vamos falar ponto a ponto, lembrando que para cada um desses pontos tem um estudo, tem pregações e tem estudo mais completo, tá? Que foi postado no canal individualmente, de cada um desses 5 pontos.
Então, vamos para o primeiro ponto, que falando somente as escrituras, sola escritura. E aqui a gente vê, vamos ler alguns textos que apoiam essa ideia. Lembrando que se quiser ver o estudo completo sobre esse assunto, a pregação, na verdade, né, sobre esse assunto, está postado no canal também. Vou estar postando alguns deles ainda não estão postados, mas eu vou estar postando nos próximos dias, que as gravações foram feitas em dias anteriores. Mas então agora o objetivo é só fazer um resumo de cada um desses pontos. Então vamos lá, somente as escrituras. Em Lucas 16, 29 e 31 diz assim: Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite dos mortos ressuscite. Isso aqui é aquela parábola do rico e de Lázaro, que ambos, Lázaro é muito pobre, tem uma condição de vida muito simples, muito mendiga até, e o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o seio de Abraão. O ponto não é falar sobre a parábola toda, e sim só destacar que o argumento do rico era para que os irmãos dele fossem salvos. E aí ele pede que para Abraão: deixa eu voltar dos mortos para eu poder testemunhar para os meus irmãos, para que meus irmãos creiam. E eles crendo, eles não vão vir para esse lugar. E o que Abraão diz para ele? Ele diz: tem Moisés e os profetas. Quem é Moisés e os profetas? Moisés fala da lei e os profetas são, desde Isaías, Daniel, é desses profetas que está falando. E Moisés está falando dos livros, todo o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia. E então o que está se falando aqui? Que já a escritura, tanto os profetas, os profetas maiores, né, Isaías, que tem um livro maior, e Daniel, até os profetas menores, que estão mais perto do fim do Antigo Testamento, é disso que está se falando. Então, o testemunho para a fé, para suscitar a fé, já está nas Escrituras. E aí dizendo, o que Abraão diz? Que mesmo que alguém ressuscite dos mortos, quem não crê nas Escrituras não vai dar ouvidos. E é isso que está se dizendo aqui. Quem não crê, não é o fato de haver um evento sobrenatural, como houve de fato e Cristo ressuscitou. Quem não está disposto a crer não é Cristo ressuscitando que vai fazer eles crerem. Lázaro, no caso, falando não desse da parábola, né? Não sei se princípio aqui em Lucas é uma parábola, né? Mas coincidência ou não, tem o Lázaro amigo de Jesus, que havia morrido há 4 dias e Jesus ressuscitou ele. E ainda assim, isso aconteceu de fato, não foi uma parábola. E ainda assim, muitos não creram. Então, sem estender mais, porque voltando nisso aqui, a ideia é que seja um resumo, as Escrituras testemunham do Senhor. No caso ali, nesse tempo, ainda o Novo Testamento não havia sido, os evangelhos e as cartas de Paulo e de João e dos outros apóstolos ainda não havia sido escrito, então era o que se tinha no tempo. Mas as Escrituras testemunham do Senhor, é isso que é dito. Em João 5,39, vamos avançando. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus está dialogando com os fariseus, que conheciam muito a lei, entendiam muito daquilo que havia sido escrito justamente em Moisés e nos profetas. Porém, Isaías e outros profetas já falam de Cristo. E esse é o próprio Cristo que está falando a eles em João 5.
E Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Há inúmeras, o objetivo aqui não é a gente entrar nesse assunto sobre os textos do Antigo Testamento que apontam para Cristo, mas eles apontam para Cristo. Então, é nas Escrituras que está o alicerce da revelação do Senhor. O Senhor se revela nas Escrituras. E nenhuma revelação pode ir contra as Escrituras, nenhuma nova revelação. Jesus não apareceu do nada e começou a pregar. Ele já estava profetizado que viria e viria daquele jeito. Então, mesmo um fariseu olhando para a vida de Jesus, ele deveria perceber que aquele testemunho já há a profecia já havia sido dada sobre Cristo. E a base de tudo são as Escrituras. Então não é só porque Jesus fez milagres que ele é o Cristo. Também é por causa dos milagres. Os milagres também testificam de Cristo. Mas o sobrenatural, o inimigo também pode operar. Isso a gente não pode esquecer. Como Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, se não me engano. Que ainda que um anjo venha e traga outro evangelho e pregue outro Cristo, seja anátema. Então não é o fato de haver o sobrenatural por si só, ele não revela a vontade do Senhor, porque o inimigo também opera sobrenatural. Mas, de novo, é um resumo, vamos ter que avançar. Vamos ver em 2 Timóteo 3, 15 a 17, diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Voltando então, desde tua meninice, Paulo falando a Timóteo, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, desde tua meninice sabe que as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, o sobrenatural de fato opera ainda nos dias de hoje, o Espírito Santo opera no nosso meio, mas o argumento para que a fé venha não é o sobrenatural. Nós vemos em vários textos aqui, inclusive. O argumento para que a fé se construa são as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse nós estamos falando, dos 66 livros. Aqueles que foram testemunhas da vida de Cristo. Paulo foi foi contemporâneo dos apóstolos que viram Jesus e foi enxertado nessa obra um pouco depois. Também não vamos entrar na vida de Paulo, mas a base da nossa fé é construída a partir das Escrituras. O sobrenatural existe, só que não é a fé não se constrói a partir do sobrenatural. Mas aqueles que creem distinguem quando o sobrenatural vem do Senhor e quando não vem. E quem distingue é porque está baseado, está alicerçado nas Escrituras, conforme está aqui. Vamos avançando, vamos para o próximo ponto. Somente a fé. Então nós vamos ler aqui em Romanos 3, 26 a 28, diz assim: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador naquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? A presunção, né?
A arrogância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Vamos já para o próximo texto, em Hebreus 11, 1 a 6, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós somos justificados pela fé em Deus e naquele que Deus enviou. Cristo, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, feito homem, que veio como homem, sendo Deus, morreu na cruz por nós, e essa obra que é a única que é capaz de nos salvar. É por essa fé que somos salvos. Então, toda presunção de mérito, como fala ali das obras da lei, ou qualquer outro tipo de mérito é excluído, para que não haja uma vanglória, para que não haja uma presunção. Então, toda vanglória, como fala em Romanos ali, Romanos 3, 26 a 28, a vanglória é excluída, a jactância é excluída, para que o mérito não leve o coração a achar que é ele que está fazendo isso. Nós trabalhamos na obra do Senhor, não porque isso vai nos dar mérito para acesso ao seu reino, e sim porque nós correspondemos a uma graça recebida, que é a salvação, através da fé. Então, assim como uma semente que é plantada e a palavra é comparada com a semente, ela vai naturalmente crescer, à medida que a fé é implantada em nós, naturalmente ela vai dar frutos, e não que isso é um processo natural, e não que isso que vai nos salvar. Mas sim que é uma correspondência da natureza. Se você plantar semente de melancia, vai nascer melancia. Se você plantar semente da fé, vai nascer obras da fé. Mas não é pelas obras que você é salvo, como está muito claro aqui. Por causa da questão da vanglória. O mérito é excluído pela fé. Porque o mérito pertence somente a Cristo. De novo, cada um desses pontos desses pilares tem uma palavra que já foi gravada, detalhando mais. Então não vou entrar mais a fundo em nenhuma delas. Vamos para o próximo ponto, somente a graça. Então em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Justamente reforçando aquele outro ponto, da jactância, da vanglória. Para que ninguém se justifique a si mesmo, ninguém se glorie. Porque essa glória não pertence, nós vamos chegar lá quando a gente for falar de a Deus toda a glória, e somente a Ele, para que a glória não seja retida conosco, a glória não nos pertence. A glória pertence somente a Deus. Então, por isso que não vem de obras. Somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus,
não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, onde a semente foi plantada, vai nascer o correspondente daquilo. Se foi plantado fé, vai nascer obras da fé. E se nós não estamos dando frutos da fé que correspondem à fé e essa graça recebida, nós temos que fazer um autoexame e ver onde, porque uma árvore que não dá fruto, ela está doente. Se uma laranjeira não dá frutos, o que aconteceu? A árvore pode estar doente. Então, uma árvore que não dá frutos, porque uma laranjeira vai dar laranja. Se ela não dá laranja, é porque há algum problema. Então, mas é natural para uma laranjeira dar laranja. Assim como para todo crente que é salvo pela fé, pela graça por meio da fé, deve ser, não é deveria, deve ser natural dar frutos correspondentes. E se não está dando, tem que examinar, porque a árvore pode estar doente, a laranjeira. Nós não estamos enfermos espiritualmente se não estamos dando fruto? Isso é perigoso. Enfermidade leva à morte. Precisamos buscar a Deus e clamar ao Senhor que Ele nos cure. Mas essas obras, de novo, nunca vão levar ao mérito. Avançando para 2 Coríntios 6, 1 a 3, conforme está ali. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Mas vamos nos atentar ao início, ao primeiro versículo. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, essa graça que nos é dada, nós correspondemos a ela. Assim como uma semente que é plantada, ela naturalmente vai crescer. Nós, naturalmente, por termos primeiro sido amados por Deus e recebido a graça, devemos corresponder. Não porque nós vamos merecer algo, e sim porque a nossa nova natureza é essa. Então, essas duas coisas operam junto, a fé e a graça. Efésios 2, 8 e 9 já diz tudo. Por isso, o resumo disso, voltando a repetir, é: não há mérito em nós. Mas se não estamos dando frutos, se não estamos buscando obras de santificação, de piedade, precisamos nos analisar o que está acontecendo, porque quem ama tão grande salvação que Deus nos deu, e tão grande amor que é Deus ter enviado Cristo para morrer na cruz por nós, então não está entendendo. Essa fé não é completa, não entendeu o grande amor com que Deus nos amou, porque é natural corresponder a esse amor, uma vez que você recebe ele. Vamos ter que avançar. Vamos falar. Então, falando sobre somente Cristo, vamos ler o texto de 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não precisa ler muito mais do que isso, né? Mas vamos ver o texto aqui de Atos 4:12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
Esses textos aqui já falam tudo por si só. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Todo mérito está nele, somente nele. E é somente através e por esse nome que nós somos salvos. Como eu disse, tem estudos separados para cada um desses aqui, são pregações, na verdade. Tem uma pregação para somente Cristo também, mas de uma forma breve que a gente pode e objetiva que a gente pode falar sobre somente Cristo é o que está escrito aqui. Vamos avançando para o último ponto. A Deus toda a glória. Então, em a Deus toda a glória, vamos ler o texto de Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo toda a glória. Toda a glória, porque Deus levantou Cristo sobre todo nome, nome sobre todo nome, somos salvos unicamente por Cristo, conforme está aqui. Não há outro nome que importa sermos salvos. E toda a glória e toda a obra, todo o mérito está em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Tudo por Ele, para Ele e por meio dele. Cristo é o Verbo que era e sempre foi. O objetivo aqui é ser um resumo, eu não vou avançar mais nisso, mas Deus a glória já é de Deus. Deus não recebe glória de homem. Então Deus não está recebendo, nós não estamos fazendo um favor a Deus por glorificar Ele. Na verdade, a misericórdia de Deus está em Ele receber a nossa glorificação e nossos louvores a Ele. E Ele pode não receber. Lembra de Caim e Abel. De um ele recebeu, de outro não. E os dois ofertaram. Então a misericórdia, nós temos que vigiar o nosso coração. Porque a gente viu aqui, nós temos que imitar Jesus. O que Jesus fez? Se esvaziou de si mesmo. Se humilhou a si mesmo. E aí a meditação vai ter que seguir por... Também cada um possa estar meditando nas suas casas, orando. Para que essa palavra frutifique no coração de cada um. Mas nós precisamos imitar Cristo e reconhecer que não há mérito em nós e que a grande misericórdia e o amor de Deus está em Ele receber o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas e tudo mais. E há ofertas que Ele aceita e que Ele não aceita. E que nós temos que vigiar a condição do nosso coração a ofertar, a louvar, a buscar Ele. Que assim seja, para a glória de Deus Pai.
toda honra, toda glória, todo louvor, toda dignidade somente a Ele e unicamente a Ele. Que assim seja em nome de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.